Embora tenhamos cantado pedindo para que Deus envie o seu reino sobre nós, mas o reino de Deus já está aqui, já está conosco, graças a Cristo por isto. Abra sua Bíblia no profeta Jonas, capítulo 4, e nós vamos hoje encerrar esta série sobre Jonas. Nós já o acompanhamos tentando fugir da presença do Senhor. Nós também acompanhamos a sua descida até o ventre daquele peixe. O acompanhamos, o peixe colocando-o de volta à terra. Depois, ele pregando aquilo que Deus havia determinado. Acompanhamos a conversão dos ninivitas, a maneira tão grandiosa como aquele povo se converteu. E agora nós veremos o coração do profeta diante de todas essas questões. E de que maneira Jonas ele começa a pensar sobre tudo aquilo que havia acontecido. Jonas, capítulo 4, versos de 1 a 11. E diz assim a palavra do Senhor: Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esta tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, eu sempre comparo o final do livro de Jonas com o final do livro de Atos, porque ambos não possuem uma conclusão. Tanto Atos como Jonas, eles não concluem a narrativa, mas deixam em aberto, Senhor, para que nós tenhamos uma reação diante daquilo que lemos. Em Atos fala da igreja que continuava a sua missão, e ali parece-nos que o livro de Atos nos alcança, e a mesma coisa nós encontramos no livro de Jonas, quando não há uma resposta do profeta. Quando esta pergunta, ela se agiganta, e ela alcança o nosso coração. Por isso, Pai, pedimos para que aprendamos com o nosso irmão na fé, Jonas. Aprendamos com ele. E através daquele coração, conheçamos um pouco mais ao Senhor. Por isso, Pai, nós queremos cumprir a Tua vontade.
E não queremos, ó Deus, embasar este desejo em absolutamente nada a não ser na Tua palavra, nas Escrituras que devemos conhecer em profundidade. Por isso, ó Deus, ajuda-nos na resposta que daremos à pergunta do Senhor Deus. E que nesse sentido nos sintamos também participantes deste processo. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Jonas é um livro certamente peculiar. Agora que nós já fizemos toda a trajetória do profeta, nós percebemos que há algo estranho nessa narrativa. Porque sempre que nós encontramos um profeta comissionado pelo Senhor, o desejo desse profeta é que a sua pregação ela venha surtir transformação no povo. Quando alguém se dedica à pregação do Evangelho, o desejo do coração dessa pessoa é que muitos sejam alcançados pela graça do Senhor. E essa pessoa então não mede esforços para criar estratégias, projetos que venham trazer esse resultado. Mas no caso de Jonas, nós encontramos uma atitude ímpar, onde não encontramos em nenhum outro trecho das Escrituras. Porque Jonas, ele desejava a não conversão daquele povo. E tudo que Jonas faz é para impedir que aquele povo se arrependa dos seus pecados. Ele foge quando o Senhor Deus o comissiona. Quando o Senhor o joga na terra, ele sensibilizado pela experiência daquilo que passou no ventre do peixe, ele prega, mas a pregação dele é lacônica, é pequena, do ponto de vista humano é quase que incompreensível. Jonas está com seu coração cheio de indignação, Jonas está com seu coração cheio de má vontade, Jonas está com seu coração cheio de ira, porque ele não deseja que aquele povo se converta. Mas é impressionante, porque o resultado da pregação de Jonas é algo quase que único nas Escrituras, quando uma cidade inteira se converte. E o que mais chama a atenção é que pessoas que não ouviram Jonas pregar, mas ainda assim foram alcançados por esta pregação, como foi o caso do rei, quando algumas pessoas se acercaram do monarca dizendo, olha, veio o profeta e pregou essa mensagem, e a Bíblia nos diz que o rei que não ouviu a Jonas, mas ouviu já a mensagem por terceiros, ele se arrepende e leva aquela cidade ao arrependimento. É impressionante percebermos isso. E quando nós temos este olhar para as Escrituras, nós vamos descobrir qual é a finalidade do livro de Jonas, qual é a personagem central. Talvez se nós perguntássemos aqui para as crianças e disséssemos a ela, qual é a personagem central do livro de Jonas? Certamente muitas crianças diriam, é Jonas e o grande peixe, porque ali está o centro. Quando se fala em Jonas, se lembra logo de quê? De um peixe que o engoliu. Então isso é algo muito forte entre as crianças, talvez até pela maneira como nós passamos a elas a narrativa de Jonas. Outra pessoa poderia dizer, não, o centro do livro de Jonas, o foco do livro de Jonas é o trabalho missionário. Nele nós podemos perceber o amor de Deus e a maneira como Deus se interessa em alcançar outros povos. Talvez outros ainda diriam, não, o que nós vamos encontrar aqui é a importância do arrependimento. Nós encontramos os ninivitas que se arrependem diante do Senhor, e aí poderíamos centralizar o livro de Jonas nesse arrependimento, e nós poderíamos escutar aqui várias definições para centralizar esse livro, ou Jonas, ou o grande peixe, ou os ninivitas, ou o fato dele pregar num povo estranho, um povo estrangeiro. Mas, meus irmãos, não é nada disso. O centro do livro de Jonas é Deus.
Ele é a personagem principal. E quando nós olhamos para o livro de Jonas, nós vamos descobrir que Deus, como personagem central, ele se manifesta na pessoa de Deus Pai, quando ele elege aquele povo de Nínive, sem que eles mesmos colocassem a sua própria escolha. É aquilo que nós reconhecemos como eleição incondicional. Mas esse texto, ele também aponta para Deus na pessoa de seu Filho Cristo. Porque lá em Mateus, Cristo é bem claro em dizer, quando os líderes religiosos daquela época pedem para que Jesus lhes dê um sinal, nos dê um sinal do seu ministério, da sua pessoa, do que você está fazendo. Ele diz: vocês são uma geração perversa, eu não vou dar sinal nenhum. O único sinal que vocês têm sobre a minha pessoa e o meu ministério é Jonas, porque assim como ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem passe 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E da mesma maneira como aquele povo, os ninivitas, estrangeiros, eles reagiram positivamente à mensagem de Jonas. De fato, então, Jonas é o sinal, quando ele vai a uma cidade e prega, e aí Jesus conclui dizendo: está aqui quem é maior do que Jonas. Porque Cristo veio a essa terra, não apenas para permanecer 3 dias e 3 noites, no que existe de mais obscuro, mais profundo, que é a região dos mortos. Mas Cristo também veio para trazer a mensagem e fazer com que muitos reajam positivamente àquilo que ele pregou. Portanto, o centro do livro de Jonas, crianças, adultos, não é o peixe, não é o profeta, não é Nínive, não são missões. O centro é Deus, na sua soberania e na sua encarnação sobre essa terra. É claro que o peixe está lá, Jonas está lá, os ninivitas estão lá, o arrependimento se percebe. É claro que há um trabalho missionário, nós vamos aplicar sobre isso no texto de hoje, o desejo, o interesse de Deus por aquela grande nação diante de si. Mas Deus é o centro, como em tudo que nós devemos fazer. E nesse sentido, nós precisamos meditar sobre aquilo que nós pensamos acerca das Escrituras, acerca do que elas nos ensinam. O centro das Escrituras é Cristo. O centro de toda a mensagem é Cristo. Nós não podemos perder isso de vista. Nós não podemos valorizar personagens bíblicos, irmãos nossos, pecadores, acima daquilo que eles apontavam, que era a Cristo e ao Deus Todo-Poderoso, que é soberano para alcançar uma cidade inteira a despeito da má vontade, da indignação, da luta contrária, do desejo de não ver aquele povo convertido. Mas isso não importa. Jonas não é empecilho. O Senhor Deus é soberano e Ele alcança aqueles a quem Ele deseja. E este alcance ocorre pela pessoa de seu Filho, Cristo, que veio a esse mundo, morreu, ficou 3 dias sepultado e ressuscitou e trouxe a mensagem de salvação, demonstrando assim a graça do nosso Deus. E dito isso, meus amados, aí nós vamos perceber aqui um grande contraste entre o caráter de Jonas e o caráter de Deus. A maneira como Jonas, sendo um ser humano, como ele reage a toda aquela situação, e mesmo assim, Jonas começa a reconhecer o caráter desse Deus, esse Deus que é o Salvador. E é interessante porque Jonas, logo de imediato, ele já revela a sua motivação em não querer pregar aquele povo, em não desejar que aquele povo se converta, porque no verso 2 ele diz assim: e orou ao Senhor e disse, e aí veja só as palavras de Jonas: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando eu na minha terra? Por isso me adiantei fugindo de Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal.
E a oração de Jonas está embasado no verso 1, quando diz: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Essa expressão, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, essa frase poderia ser traduzida mais literalmente da seguinte maneira: para Jonas foi um grande mal, aquele mal que aconteceu em Nínive. Porque para Jonas, a conversão daquele povo foi péssimo, foi ruim. Era algo que ele não desejava. Era algo que ele não queria no seu coração. E é impressionante porque essa palavra mal foi um grande mal para Jonas. Quando ele olha o mal ocorrido em Nínive, essa palavra ela vai aparecer em várias falas de Jonas, quando ele conversa com o Senhor, ou no seu livro, como por exemplo no capítulo 3, verso 10, onde por 2 vezes naquele verso essa palavra mal aparece, mas ali é no sentido em que o mal de Nínive, ele é coberto pelo Senhor, que não lança sobre eles o mal do juízo, mas a sua salvação. Por isso, o que nós vamos encontrar aqui no coração daquele homem, é que ele olhava para tudo isso e dizia: isto é mal, isto é ruim, não é isto que eu desejo, não é isto que eu quero. E nesse sentido, então, nós percebemos o grande egoísmo de Jonas em detrimento da atuação de Deus. E é interessante porque nesta fala de Jonas, quando nós percebemos esta primeira parte do verso 1 ao verso 6, Jonas utiliza 9 vezes a primeira pessoa, eu. Não era isso que eu queria, não é isso que eu desejo, eu estou muito bravo, eu de fato estou irado, eu sabia que o Senhor iria fazer isso, eu sabia da possibilidade da conversão daquele povo, por isso eu não desejava isto. E se nós nos lembrarmos do primeiro capítulo, quando nós tratamos sobre o porquê do coração de Jonas, nós vamos perceber que Jonas odiava aquele povo por muitas razões. Jonas odiava a Nínive por causa do seu próprio povo. Não é à toa que Jonas, na sua oração, ele diz: ah, Senhor, não foi isso, verso 2, que eu disse estando ainda na minha terra, no meu povo, no meio da minha igreja, não foi isso que eu senti? E aí, meus irmãos, o texto, não em português, porque não ajuda muito, mas o texto no original começa a fazer um paralelo com a palavra quente. Porque o sol estava quente, os raios bateram na cabeça de Jonas, fazendo com que ele ficasse quente na sua cabeça. E a palavra que é traduzida aqui por ira, quando diz: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, essa palavra irado, ira, é literalmente quente. Ele ficou fervendo dentro do seu coração. E simplesmente, ele não aceitava a aplicação da soberania e da obra de Deus sobre a vida daquele povo. Ele não aceitava. Jonas chega a ficar fora de si. Ele pede a morte. Ele diz: para mim é melhor morrer do que olhar para essa situação. E é impressionante como o coração daquele homem está rebelde diante do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que ele se afasta da cidade, ele sai da cidade, fica num ponto mais alto e fica contemplando a cidade para ver se Deus não muda de ideia e cumpre a sua palavra e traz juízo sobre os ninivitas. Porque Jonas sabia que, como profeta também, a sua reputação estava em jogo. Ele trouxe uma palavra profética, mas ela não aconteceu na visão de Jonas. Porque se os irmãos estiverem lembrados, domingo próximo passado, nós afirmamos que sim, Deus cumpriu a sua palavra, Deus subverteu Nínive, mas não a cidade física, mas o coração daquele povo, e depois, 200 anos depois, Deus cumpre a palavra do profeta. Mas Jonas não via isto. Portanto, Jonas estava frustrado,
Jonas estava irado, e Jonas ele estava com o seu coração desejoso de que a sua reputação como profeta estivesse acima da atuação de Deus sobre aquele povo. E meus irmãos, é assim que nós agimos muitas vezes contra Deus. É dessa maneira que nós, podendo ter o coração cheio de boa vontade, nós afrontamos a vontade de Deus. Nós temos uma preocupação muito grande com a nossa reputação, assim como Jonas. Eu trouxe uma palavra e ela não se cumpre. Onde está o meu ministério profético? Tem mais. Eu sabia que isso iria acontecer e eu tentei fugir e Deus me trouxe para cá. Eu fiz de tudo para que essa palavra trazida àquele povo se cumprisse, o que seria para mim uma grande alegria, mas ela não se cumpriu. Portanto, o coração de Jonas estava dessa maneira, e Jonas era crente. Jonas era um homem que tinha intimidade com Deus. Jonas era um homem que conhecia as Escrituras. Jonas era um homem que conhecia o próprio Deus. Mas por causa da sua reputação, por causa do seu desejo, por causa de tudo aquilo que estava no seu coração, contrário ao que Deus havia feito, ele enche o seu coração de ira, ele fica fervendo. E tudo que Jonas sente no seu coração tem um nome. Chama-se orgulho. É o orgulho. Eu fiz, faço, e deve ser a minha maneira. É nesse sentido, irmãos, que nós vamos encontrar aqui, contrastado com o caráter de Jonas, o caráter do nosso Deus. O Senhor Deus, ele é contrastado com Jonas de uma forma tão magnífica, porque tudo que está no coração daquele profeta é contrário ao que está no coração do nosso Deus. A maneira como o Senhor é apresentado é do Deus que é misericordioso, cheio de amor, paciente, cujo desejo é alcançar os seus eleitos pela pregação da palavra e fazer com que eles sejam libertos do mal, libertos do juízo. Portanto, o grande contraste que nós encontramos aqui é reconhecido pelo próprio Jonas, porque Jonas era um bom teólogo, ele conhecia a doutrina, ele conhecia a Deus. Ele não era como muitos crentes superficiais, que fica ali na superfície, naquela coisa toda. Não, ele era profundo, ele conhecia a fundo o caráter de Deus. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber isso claramente, o que Jonas menciona. Em Êxodo 34, versos 6 e 7 diz: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Neemias 9, de 17 a 19 diz: Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste, endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste, ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus que te tirou do Egito. E cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não o deixaste no deserto. Salmo 86:15 diz: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e verdade. No Salmo 145, 8 e 9 diz: Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Joel 12, 13 diz: Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes,
E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O contraste aqui é claro. O coração de Jonas é obstinado, o coração de Jonas é orgulhoso, o coração de Jonas é satisfazer a sua própria pessoa, e Deus é aquele que se utiliza da sua graça e misericórdia para tratar aqueles a quem ama. Deus, ele é tão amoroso, tão tardio em irar-se, que muitas vezes alguém que é rebelde, é impenitente, é orgulhoso, vai pelo peito aberto, porque quer realizar aquilo, e vai, afrontando a vontade de Deus. Deus ainda na sua misericórdia preserva essa pessoa como preservou o povo de Israel. Essa é a graça de Deus. Essa é a misericórdia de Deus. E como eu disse, Jonas é alguém que conhece de fato o Senhor, e ele reconhece este caráter de Deus. Por isso, repetindo novamente o verso 2, diz: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei e fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. O que Jonas reconhece em Deus em primeiro lugar é como um Deus clemente. Essa expressão clemente dá a ideia de um Deus que é doador, aquele Deus que nos concede dádivas imerecidas. Nós não merecemos o que temos, porque muitas vezes somos rebeldes diante do Senhor, mas o nosso Deus, como Deus clemente, como o Deus que nos ama, é aquele que nos preserva pelo seu poder. Você não vai para o céu porque aceitou a Jesus. Você vai para o céu porque Jesus te aceitou. Você não vai para o céu porque você, sei lá, na sua jornada você é capaz de ter uma vida completamente desconectada e destituída do pecado, não. Você vai para o céu porque Deus te perdoa constantemente na pessoa de seu Filho. Você não vai para o céu porque você é merecedor de uma parte daquele lugar. Você vai para o céu porque o Senhor Deus te concedeu esta bênção. Deus é doador. Nós somos receptores. E nós recebemos esta clemência do Senhor, que também é misericordioso. E a palavra utilizada aqui por Jonas, traduzido por misericordioso, traz a ideia de entranhável. É o sentido de que o amor é muito forte, fazendo com que as entranhas se remexam. Então, de fato, o amor de Deus para conosco não é um amor pequeno, mas o apóstolo Paulo diz que a maior prova de amor que existe é o amor desse Deus, que foi capaz de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. A doutrina da expiação limitada, ela nos diz isto: Cristo veio morrer por aqueles que Deus escolheu. Portanto, na mente de Cristo e na mente de Deus estavam todos aqueles que seriam alcançados por esta graça. E quem são todos estes que são alcançados pela graça do Senhor? São pecadores, depravados, inimigos de Deus, cheios de pecado, cheios de imundícia, um coração longe do Senhor, um coração morto, incapaz de buscar a Deus. Deus foi capaz de enviar o seu Filho para morrer por cada um destes. Deus enviou o seu Filho para morrer pelos seus inimigos. Deus não enviou o seu Filho para morrer pelos seus amigos, mas pelos seus inimigos, por causa do pecado. Jonas diz que Deus é tardio em irar-se. Isso aqui é paciência. A paciência de Deus pode durar até 1000 gerações. É claro que a paciência de Deus tem limite. Isso é óbvio. Mas ela é muito longa. Ela possui uma elasticidade divina que alaga, que
estica, que vai até o último momento, e o desejo do Senhor é ser tardio em irar-se, manifestando a sua paciência para com aqueles que são alcançados pela sua graça. Jonas diz que Deus é grande em benignidade. Essa palavra benignidade, ela não tem uma tradução direta, mas a palavra que mais se aproxima disto que foi traduzido por benignidade é a mesma palavra que é traduzida no Novo Testamento por graça de Deus. Graça de Deus fazia com que os antigos eles contemplassem as montanhas e a beleza exuberante da natureza, olhando para tudo aquilo, e eles olhavam e sabiam que não tinham colocado um graveto sequer em toda esta paisagem sobre os seus olhos. Eles ficavam deslumbrados com aquilo, com tamanha grandiosidade, com tamanha beleza, e a única palavra que eles pronunciavam era graça. Isto é graça. Graça é o fato de Deus conceder aquilo que nós não merecemos. Se existe aqui no nosso meio algum candidato a farisaísmo, algum candidato a legalismo, você está redondamente enganado. Você não merece nada do que Deus tem dado a você ao longo destes anos. E o Senhor Deus tem feito isso unicamente por graça. E o significado desta palavra é que quando nós contemplamos a Cristo na cruz do Calvário, morrendo daquela maneira, morrendo de forma tão cruel, Ele sendo Deus Criador de todas as coisas, se encarnando e se tornando como um homem fraco como nós somos, à exceção de que Cristo não tinha pecado, mas Ele se tornou 100% humano. Ele veio para morrer naquela cruz como um sacrifício a Deus. Ele experimentou a morte e Ele foi levantado dos mortos pelo poder de Deus, unicamente para que você vá para o céu. Isso é graça. É a graça de Deus sobre nós. E Jonas diz que esse Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, é aquele Deus que se arrepende do mal. Nós já estudamos isso domingo passado. Sabemos que esse arrependimento não é um arrependimento humano, fez algo errado e muda, ou que Deus tem uma situação pior e se arrepende e vai para uma melhor. Não. A expressão utilizada aqui é a ideia de que o Senhor Deus, Ele muda a vida de alguém segundo aquilo que ele merecia. O indivíduo é pecador, é depravado, ele não vai a Deus, ele não se achega a Deus, ele não aceita Jesus, isso é conversa, ele não faz nada, ele não tem como se aproximar do Senhor, a não ser que Deus vá a ele com o seu Espírito Santo e o convença do pecado, transforme a sua mente. Aí sim, ao contemplar esta graça de Deus, ele opta por se tornar servo de Cristo, mas unicamente pela obra do Senhor. Então aquele que justamente iria para o inferno, merecia aquilo tudo, merecia toda a punição do Senhor. Deus olha para ele, o ama e o alcança com a sua graça e muda esta situação. Esse indivíduo que era destinado ao inferno, agora ele é destinado ao céu. Esse é o significado da expressão. Deus muda o futuro daqueles que são alcançados pelo seu amor. E é por isso que o Senhor Deus questiona essa quentura, esse calor, essa ira de Jonas. Quando o Senhor pergunta para ele se é razoável essa tua ira, a expressão literal é até engraçada. Deus diz assim: é razoável esse teu calor? Essa tua quentura, essa tua fervura, é razoável isso? E aí o Senhor Deus, Ele vai ensinar Jonas justamente nessa área, na área do calor, na área da quentura, na área da fervura.
E é interessante que Jonas, então, quando ele sobe daquela cidade para contemplar, e o que Jonas quer mesmo é a ruína daquela cidade. Ele quer que a sua palavra se cumpra imediatamente. Ele deseja que a sua reputação seja preservada. Ele não quer aquele povo transformado pelo poder do Senhor. Ele prepara um abrigo tosco, faz um emaranhado de palha ou qualquer outra coisa, e ele fica olhando para a cidade e fica em vigília, ele fica acordado olhando para ver o que Deus iria fazer sobre a cidade. E aí interessante, porque nesse sentido nós encontramos o cenário para aquilo que Deus iria fazer com o coração do profeta. No verso 5 diz: então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que acontecia à cidade. O desejo do profeta era naquele calor intenso daquele lugar, somado ao calor intenso do seu coração, o que ele desejava era ver o final daquele povo. E aí o Senhor Deus então começa a trabalhar o seu coração a partir do verso 6. A primeira atitude do Senhor é plantar uma semente que germina e dá ali uma trepadeira. O nome dessa trepadeira é Kikaion. Não sabemos o que é isso, mas é uma planta que cresce de forma miraculosa, de forma tão rápida, e ela começa então a criar um grande abrigo, e aquilo que é quente para Jonas, esse grande fervor, o sol batendo na sua cabeça. Agora ele olha aquela planta gigantesca, porque o Senhor Deus não fez uma pequena parreira, uma coisa, não, ele fez uma coisa gigantesca, e Jonas está completamente protegido do calor. A palavra de Deus diz que o Senhor então, ele se alegra com aquilo, ao se livrar do desconforto do seu mal. E nesse sentido, Jonas com o seu coração se alegra, mas Deus vem e destrói aquela planta. E quando você imagina, você estando num lugar fresquinho, à sombra, uma sombra intensa, onde você pode dormir, você pode descansar, de repente aquilo seca, e a palavra do Senhor diz que o sol bate na cabeça de Jonas. O sol começa a esquentar novamente a cabeça dele. E aí nesse sentido, Deus começa a mostrar a compaixão, porque a pergunta de Deus é razoável este teu calor no coração? É razoável isso que você tem sentido no seu coração? E na verdade Jonas fica obcecado e mais irado ainda, juntando ao calor do sol, porque aquela planta não existia mais. Jonas fica indignado porque aquela planta secara, porque ela não está mais presente, porque ela fora destruída. E nesse sentido, a compaixão de Jonas acontece por algo sem valor, porque não houve nenhum cuidado da parte dele, não havia nenhum valor àquela planta, sem nenhuma importância, ele não gerou aquilo. Sem durabilidade, durou apenas um dia, no sentido de que Jonas agora está colocando toda a sua indignidade, toda a sua compaixão, toda a sua atenção para uma planta que nasceu, viveu um dia e morreu. E é aí que Deus começa a mostrar para o profeta que o coração dele está completamente equivocado. Porque o Senhor mostra claramente que o coração do profeta não deveria estar dessa forma por uma planta que não tem valor algum, mas deveria estar nos desígnios de Deus e naquilo que Deus sancionou pela sua vontade. A partir do verso 8 diz: e nascendo o sol, mandou um vento calmoso oriental. Era calor de todos os lados. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. E Jonas, ele está irado aqui, não somente por causa de Nínive, mas agora porque a plantinha havia morrido, e agora porque ele está no sol. O Senhor Deus no verso 9 diz: é razoável essa tua ira, esse teu calor, esse teu fervor, por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte.
O cenário que nós encontramos aqui é muito simples. Deus pergunta para ele: escuta, você acha razoável você ficar tão irado porque essa plantinha morreu? Ele disse: é sim. E é razoável até a morte, eu vou até o extremo, porque não é justo que essa planta tenha morrido dessa maneira. Não é justo que essa planta tenha secado. E é claro que Jonas, ele manifesta sua compaixão pela planta, porque a planta lhe favorecia também. Porque ele é egoísta. Ele só tem olhar para aquilo que lhe pertence, para aquilo que satisfaz os seus desejos. Assim era Jonas. O problema do profeta é que, mesmo conhecendo a Deus, ele só se alegrava com aquilo que vinha satisfazer ao seu egoísmo e aos seus desejos humanos e carnais. E aí, nesse sentido, o Senhor então responde ao profeta dizendo: tornou o Senhor, verso 10, tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, e numa noite nasceu e numa noite pereceu. Você tem manifestado tanta compaixão, tanta indignação em favor por algo que não tem valor, por algo sem importância, por algo sem durabilidade, algo que você não cuidou, não gerou e nem foi capaz de preservar. Veja, Jonas, você está indignado e totalmente embebecido de compaixão por uma planta. Mas o seu coração é totalmente contrário com vidas humanas. Seu coração é completamente contrário àquilo que Deus tem colocado como prioridade. Porque quando o Senhor diz: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, e numa noite nasceu e numa noite pereceu, o Senhor conclui dizendo: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Jonas, se você foi capaz de encher o seu coração de misericórdia por essa planta, como é que você fica indignado pelo fato de eu manifestar a minha graça, a minha misericórdia, o meu desejo de levar a salvação para esse povo que está perdido, que está indo para o inferno, este povo que não me conhece, que não me glorifica? Você acha razoável isso? E uma coisa interessante que nós podemos perceber aqui, é que nesse contraste, nós temos contrastes de valores. Porque a gente poderia fazer um cálculo aqui. Imagine nesse momento, agora, mais ou menos tudo que você ganha em termos de finanças. O dinheiro que você recebe de Deus. Rapidamente na sua mente, estabeleça um gráfico e veja quanto você investe diretamente no reino de Deus. Pegue o seu tempo. Eu não sei quantas horas você dorme por dia, 5, 6, 7, 8, 10, eu não sei. Pegue o restante dessas horas. E veja o percentual da sua dedicação para Deus. Perceba que ao redor do mundo existem tantas nações que desconhecem a Deus e que vivem minados e movidos pelo ódio. E paralelo a isso, pense nos seus negócios, na sua carreira, na sua faculdade, no seu trabalho. Faça um paralelo. E veja o que está sendo investido neste olhar de Deus para a sua própria glória e a manifestação da sua glória entre os povos.
e aquilo que nós estamos construindo na nossa vida, que por vezes é uma planta que dura um dia, por vezes é uma ramada que tenta proteger do calor do sol, por vezes é a minha própria reputação como profeta. Eu não posso falhar nisto. Pense, porque assim Deus fez com Jonas. Já ouviram aquela história do apóstolo Paulo? Que quando nós estivermos diante do reto juiz, nós vamos apresentar tudo aquilo que fizemos nessa terra. Aí Paulo, metaforicamente, não é claro, ele fala que você pode apresentar ali o mármore, que é traduzido por pedras preciosas, ouro, prata, madeira, palha e feno. Mármore e metal precioso é tudo aquilo que investimos diretamente no reino de Deus. Palha, feno e madeira é tudo aquilo que investimos em nós mesmos e que é efêmero, que vai ficar por aqui. E mais uma vez eu quero deixar claro sobre isso. Paulo está fazendo um contraste claro. Diz que vai colocar isso no fogo. Adivinha o que vai acontecer com a madeira, com o feno e com a palha? Quando submetida ao fogo do julgamento de Deus. E eu sempre tenho pensado no meu coração, Senhor, o que eu tenho apresentado a Ti? Onde está o foco da minha compaixão, as minhas forças e as minhas energias? Porque Jonas foi capaz de sentir uma profunda misericórdia, uma misericórdia até a morte por causa de uma planta, mas ele estava absolutamente desconectado com a graça de Deus com relação àquele povo. E meus irmãos, o que Jonas na verdade não conseguia era estabelecer no seu coração a glória devida ao santo nome de Deus. E é nesse sentido que nós precisamos aprender com isso, porque essa pergunta que Deus faz a Jonas, Deus está fazendo para você e para mim essa noite. Tens compaixão daquilo que não custou trabalho, daquilo que não fizeste crescer, daquilo que numa noite pode nascer e morrer? Verso 11, não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, não tenho eu que ter compaixão de tantos povos que vivem nas trevas, que não conhecem a minha glória, que não conhecem a Cristo. Tantas pessoas que não conseguem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também os muitos animais que vivem ao seu redor, ou seja, toda a sua nação completa. E você está muito mais preocupado com o seu time de futebol, com a sua carreira, com a sua saúde. Por que você também não se preocupa com aquilo que me preocupa, diz o Senhor? Essa é a pergunta de Deus para Jonas. Porque, meus irmãos, muitas vezes, quando nós contrastamos o nosso coração com o coração do Senhor, nós vamos descobrir que o nosso coração falta misericórdia, nosso coração falta paciência, nosso coração falta benignidade, nosso coração falta o desejo de mudar a sorte de tantas pessoas para que elas conheçam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós temos a tendência de supervalorizar grandes pregadores e bons pregadores, e tudo bem, isso é ótimo. E não estamos atentos a tantos irmãos com suas famílias embrenhados em lugares tão perigosos, porque tiveram o mesmo olhar do Senhor.
O grande desafio que nós encontramos aqui é somente um. É dizer, Senhor, eu quero ter o mesmo olhar que o teu. Essa misericórdia eu não posso alcançar, porque a tua misericórdia, a benignidade são perfeitas. Mas eu quero, Senhor, desenvolver no meu coração este olhar, o olhar do reino de Deus, pela perspectiva do Senhor. Porque nós vamos descobrir que muitas vezes o nosso caráter não está alinhado ao caráter do nosso Deus. As nossas prioridades não estão alinhadas às prioridades do nosso Deus. Os nossos valores não estão alinhados aos valores do nosso Deus. Por isso, muitas vezes, somos indiferentes com a salvação dos povos. Quanto vale uma alma para Cristo? Será que o valor dessa alma para Cristo é o mesmo valor do meu automóvel? Eu estou usando a mim mesmo, estou falando isso para mim inclusive. Será que uma alma, ela tem menos valor que o meu automóvel? Era isso que Deus estava dizendo a Jonas. E o que mais me espanta é que a pergunta está no ar. Não sei se Jonas respondeu, não sei o que aconteceu com ele. Mas a pergunta está aqui. E o Senhor Deus está fazendo isso em nossa direção. E o grande desafio é que sejamos crentes misericordiosos, crentes cheios de amor, crentes desejosos em glorificar a Deus, realizando tudo aquilo que é da sua vontade no reino de Deus. Onde eu estou, no meu trabalho, na minha escola, em casa, nos meus estudos, onde eu estou, ali eu estou preocupado em glorificar o nome do Senhor. Como aquele velhinho que, em 1993, eu e Sandra visitamos uma igreja nos Estados Unidos e soubemos de um evangelista, um senhor. Um homem que vivia pregando a Cristo para todos que estavam ao seu redor. E não parava de fazer isto. E a liderança daquela igreja falou assim, nós precisamos dar uma diversão para ele. Vamos fazer o seguinte, a igreja ficava na Flórida, aí é beleza, né? Vamos dar um dia inteiro para ele num parque, um desses parques temáticos, para ele se divertir um pouco com a sua família. E aí falaram com o velhinho, o senhor precisa descansar, precisa parar com essa paranoia de tudo que o senhor encontra, o senhor está falando de Jesus, vamos dar um tempinho aí, você vai ali para aquele lugar. Ele disse, claro, vou sim, que bom, nunca fui, vamos lá. E ele foi com a família dele. E é interessante que diz que quando ele chegou naquele parque, ele viu centenas e centenas de pessoas de todos os lugares do mundo. Ele disse, Senhor, que oportunidade eu tenho, porque as pessoas estão passando aqui uma semana, 10 dias, e vão embora para os seus países, que oportunidade eu tenho. Aí ele falou então para a sua família, olha, vão se divertir, e o senhor, eu vou ficar aqui bem no centro. E ele subiu num daqueles alambrados ali, e passou o dia inteiro pregando a Cristo. Esse senhor é louco, não é? Concorda comigo? Ele não é louco? Pois é. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. O grande desafio aqui é olhar para o meu coração e dizer, Senhor, alinha o meu coração com o teu coração. E que a minha compaixão não seja apenas pelas plantinhas, mas seja também por aquilo que preenche o teu coração de desejo em alcançar os teus eleitos ao redor de todo o mundo. A pergunta está feita. O que você responde ao Senhor nessa noite? A pergunta está lançada pelo nosso Deus, pela sua palavra. Qual é a resposta
que você tem trazido para o Senhor. E o meu desejo é que você, nesta noite, aceite o desafio em dizer: Senhor, alinha o meu coração com o teu coração, para a tua glória. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus porque podemos servir ao Senhor onde quer que estejamos, no trabalho, na escola, em casa, no ministério, em qualquer lugar. Podemos ali servir ao Senhor de todo o coração. Por isso, Pai, a nossa oração em primeiro lugar é em agradecer a Ti, porque Tu és o Deus clemente, misericordioso. O Senhor nos alcançou por causa disto. Éramos desgarrados, imundos, pecadores, ímpios, mas o Senhor nos alcançou e nos tem preservado com amor, com graça, com misericórdia, com muita paciência. E o Senhor olha para nós e diz assim: essa compaixão e essa paciência não é exclusiva para você, mas ela se espalha pelo mundo inteiro. E por vezes estamos tão preocupados, tão cheios de misericórdia pelas plantinhas que nascem, vivem e morrem, quando nós deveríamos também ter misericórdias por tantos povos que estão distantes do Senhor, sendo desejosos para que o nome de Cristo brilhe em lugares obscuros, tenebrosos, cheio de trevas, cheio de desesperança, de ódio, de rancor, lugares onde os demônios dominam, onde o mundo é senhor e onde a carne impera, onde o nome do meu Deus é profanado todos os instantes. O nosso desejo também deve ser, em olhando para o Senhor, desejar que a luz de Cristo se estabeleça naquele lugar, que a bandeira do Evangelho tremule imperiosamente nesses lugares. Dá-nos, ó Deus, esta visão. Como muitas vezes estamos aquém, mas estamos aqui para ser desafiados como Jonas o foi. Jonas experimentou da tua soberania, mas ele também descobriu que a soberania do Senhor não o transforma num Deus indiferente, mas demonstra esse Deus cheio de amor, cheio de compaixão no coração. Esse Deus que se importa com aqueles que vivem nas trevas. Dá-nos, ó Deus, esta visão. É o que nós queremos, porque somente assim nós falaremos de Cristo no trabalho, na escola, em casa, vizinhos, onde quer que estejamos. Falaremos de Cristo para a tua glória. E que a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, aquele que estava em Jonas como tipologia da morte, da ressurreição e também da mensagem de salvação, o amor de Deus Pai, este amor cheio de misericórdia, benignidade, paciência, capacidade de mudar a sorte de tantas pessoas, esse Deus que se importa com o ser humano, e o Espírito Santo que habita em nós e que nos capacita a pregarmos o Evangelho e que também convence o homem do pecado, estejam sobre a minha vida, estejam sobre a vida dos meus amados irmãos e irmãs aqui presentes, e também sobre toda a igreja de Cristo espalhada por essa terra, alcançados pela tua graça e misericórdia. E também faça com que no nosso coração a tua bênção desperte o desejo de, em alinharmos o nosso coração com o teu, Senhor, tenhamos uma visão diferente deste mundo, agora e para